Pessoal, continuando nossos ciclos de leituras, eu vou continuar a leitura de Bergson, página 36, Evolução Criadora. As explicações mecanicistas, dizíamos, são válidas para o sistema que nosso pensamento destaca artificialmente do todo, mas do todo ele próprio e do sistema que, nesse todo, se constitui naturalmente a sua imagem, não se pode admitir a priori que seja mecanicamente explicáveis, pois então o tempo seria inútil e mesmo irreal. A essência das explicações mecânicas, com efeito, reside em considerar o porvir e o passado como calculáveis em função do presente e pretender assim que tudo está dado. Nessa hipótese, passado, presente ou porvir poderiam ser vistos de um só golpe, por uma inteligência sobre-humana capaz de efetuar o cálculo. De modo que os cientistas que acreditaram na universalidade e na perfeita objetividade das explicações mecânicas fizeram, consciente ou inconscientemente, uma hipótese desse tipo. Laplace já a formulava com maior precisão. Abre aspas, uma inteligência que, com relação a um dado instante, conhecesse todas as forças pelas quais a natureza é animada, assim como a situação respectiva dos seres que a compõem, uma inteligência que fosse, além disso, suficientemente vasta para submeter esses dados à análise, abarcaria, na mesma fórmula, os movimentos dos maiores corpos do universo e os mais leve e os do mais leve átomo. Nada seria incerto para ela e o porvir, assim como o passado estaria diante dos seus olhos. Fecha aspas. E Du Bois Reymond, abre aspas, pode-se imaginar o conhecimento da natureza tendo chegado a um ponto no qual o processo universal do mundo seria representado por uma fórmula matemática única, por um único imenso sistema de equações diferenciais simultâneas, de onde se extrairiam para cada momento a posição, a direção e a velocidade de cada átomo do mundo. Fecha aspas. Huxley, de seu lado, exprimiu a mesma ideia sobre uma forma mais concreta, abre aspas, se a proposição fundamental da evolução é verdadeira, a saber, que o mundo inteiro, animado ou inanimado, é resultado da interação mútua, segundo leis definidas, das forças que habitam as moléculas, de que a nebulosidade primitiva do universo era composta, então, não menos certo que o mundo atual repousa potencialmente no valor cósmico, no vapor cósmico, e que uma inteligência suficiente que conhecesse as propriedades das moléculas desse vapor poderia ter predito, por exemplo, o estado da fauna na Grã-Bretanha em 1868, com a mesma certeza que, quando dizemos que ocorrerá ao vapor da respiração durante o dia frio do inverno, fecha aspas, em semelhante doutrina fala-se ainda do tempo, pronuncia-se ainda a palavra, mas mal se pensa na coisa, pois nela o tempo é desprovido de eficácia, e a partir do momento que nada faz, não é nada. O mecanicismo radical implica uma metafísica na qual a totalidade do real é posta em bloco na eternidade, na qual a duração aparente das coisas exprime simplesmente a enfermidade de um espírito que não pode conhecer tudo ao mesmo tempo. Mas a duração é algo inteiramente diferente para a nossa consciência, isto é, para aquilo que há de mais indiscutível em nossa experiência. Percebemos a duração como um curso que não poderíamos subir à contracorrente. É o fundo do nosso ser e, como sentimos perfeitamente a própria substância das coisas com as quais estamos em comunicação, em vão nos acenam com a perspectiva
de uma matemática universal, não podemos sacrificar a experiência e a exigência de um sistema. É por isso que recusamos o mecanicismo radical. Mas igualmente inaceitável nos parece o finalismo radical, e pela mesma razão a doutrina da finalidade, sob sua forma extrema, tal como a encontra em Leibniz, por exemplo, implica que as coisas e os seres não façam mais que realizar um programa já traçado. Mas, se não há nada de imprevisto, nada de invenção nem criação no universo, o tempo torna-se novamente inútil. Como na hipótese mecanicista também, aqui se supõe que tudo está dado. O finalismo assim compreendido não é mais do que o mecanicismo às avessas, inspira-se no mesmo postulado, com esta única diferença de que a jornada de nossas inteligências finitas ao longo da sucessão inteiramente aparente das coisas põe à nossa frente a luz com o qual pretende nos guiar, em vez de colocá-la para trás. Substitui a impulsão do passado pela atração do porvir, mas nem por isso a sucessão deixa de ser a pura aparência, como aliás a própria jornada. Na doutrina de Leibniz, o tempo reduz-se a uma percepção confusa relativa ao ponto de vista humano, que se desvaneceria com um nevoeiro que se desfaz para o espírito instalado no centro das coisas. Todavia, o finalismo não é, como o mecanicismo, uma doutrina de linhas definidas. Comporta tantas reflexões quantas lhe quisermos imprimir. A filosofia mecanicista é para pegar ou largar. Caberia largá-la caso o menor grão de poeira, ao desviar a trajetória prevista pela mecânica, manifestasse o mais leve traço de espontaneidade. Pelo contrário, a doutrina das causas finais não será nunca refutada definitivamente. Se rechaçarmos uma forma, assumirá uma outra. Seu princípio, que é a essência psicológica, é muito flexível, é tão extensível e por isso mesmo tão largo, que algo dele é aceito assim, que se recusa o puro mecanicismo. A tese que iremos expor neste livro, portanto, necessariamente participará, em certa medida, do finalismo. É por isso que importa indicar com precisão nele aquilo que iremos pegar, aquilo que iremos largar. Digamos de imediato que nos parece que se toma caminho errado quando se atenua o finalismo leibniziano ao fracioná-lo infinitamente. Tal é, no entanto, a direção que a doutrina da finalidade assumiu. Sentimos perfeitamente que o seu universo em seu conjunto é a realização de um plano. Isto não poderia ser mostrado empiricamente. Sentimos perfeitamente também que, mesmo que nos tenhamos ao mundo organizado, não é lá mais fácil provar que tudo nele seja harmonia. Os fatos interrogados diriam com igual propriedade o contrário. A natureza põe os seres vivos em confronto uns com os outros. Apresenta-nos por toda parte a ordem ao lado da desordem, a regressão ao lado do progresso. Mas acaso não seria verdade de cada organismo tomado em separado isso, que não pode ser afirmado nem no conjunto da matéria nem no conjunto da vida? Porventura não notamos aqui uma admirável divisão do trabalho, uma maravilhosa solidariedade entre partes, a ordem perfeita na complicação infinita? Nesse sentido, não realiza cada ser vivo um plano imanente e sua substância? Essa tese consiste, no fundo, em quebrar em pedaços a antiga concepção da finalidade, rechaçar-se, chegar-se mesmo a ridicularizar a ideia de uma finalidade externa, em virtude da qual os seres vivos seriam coordenados uns aos outros. É absurdo, dizem, supor que a grama tenha sido feita para a vaca, o cordeiro para o lobo. Mas há uma finalidade interna. Cada ser
é feito para si mesmo, todas as suas partes se concertam para o bem maior do conjunto e se organizam com a inteligência tendo esse fim em vista. Tal é a concepção da finalidade que foi durante muito tempo clássica. O finalismo encolheu a ponto de nunca abarcar mais de um ser vivo ao mesmo tempo. Ao se fazer menor, pensava sem dúvida em oferecer uma menor superfície para os golpes. A verdade é que se expunha bem mais, por radical que nossa tese, ela própria, possa parecer, ou a finalidade externa, ou não é absolutamente nada. Consideremos, com efeito, o organismo mais complexo e mais harmonioso. Todos os elementos, dizem-nos, conspiram para o bem maior do conjunto. Mas não esquecemos que cada um dos elementos pode, por vezes, ser ele próprio um organismo que, ao subordinar a existência desse pequeno organismo à vida do grande, aceitamos o princípio de uma finalidade externa. A concepção de uma finalidade sempre interna destrói-se assim a si mesma. Um organismo é composto de tecidos, cada um dos quais vive por conta própria. As células de que os tecidos são feitos também têm uma certa independência. O rigor, se a subordinação de todos os elementos do indivíduo, ao próprio indivíduo fosse completa, poderíamos nos recusar a ver neles organismos. Reservar esse nome para indivíduos é só falar em finalidade interna. Mas todos sabem que esses elementos podem possuir uma verdadeira autonomia. Sem falar dos fagócitos, que levam a independência até o ataque do organismo que os nutre. Sem falar das células germinais, que têm sua vida própria ao lado das células somáticas. Basta mencionar o fato de regeneração. Aqui um elemento ou um grupo de elementos manifesta repetidamente que, embora se sujeitasse em condições normais a ocupar apenas um pequeno espaço e cumprir apenas uma função especial, poderia fazer bem mais, poderia mesmo em determinados casos considerar-se como equivalente do todo. Aí está a pedra de tropeço das teorias vitalistas. Não as censuraremos, como se costuma fazer, por responderem à questão pela própria questão. Sem dúvida, o princípio vital, entre aspas, não explica muita coisa. Pelo menos tem a vantagem de ser uma espécie de letreiro postado sobre nossa ignorância, que nos poderá lembrá-lo quando necessário. Ao passo que o mecanicismo nos convida a esquecê-la. Mas a verdade é que a posição do vitalismo torna-se muito difícil pelo fato de não haver nem finalidade puramente interna, nem individualidade absolutamente delimitada na natureza. Os elementos organizados que entram em composição do indivíduo têm, eles próprios, uma certa individualidade e reivindicarão cada um do seu princípio vital, caso o indivíduo deva ter o seu. Mas, por outro lado, o próprio indivíduo não é suficientemente independente, suficientemente isolado do resto. Para que possamos conceder-lhe um princípio vital próprio, um organismo tal como é de um verdadeiro superior, de um vertebrado superior, um organismo tal como o de um vertebrado superior é o mais individuado de todos os organismos. No entanto, se notarmos que não é mais do que o desenvolvimento de um óvulo que fazia parte do corpo de sua mãe e de um espermatozoide que pertencia ao corpo de seu pai, que o ovo, isto é, o ovulado, o óvulo fecundado, é um verdadeiro traço de união entre os dois progenitores, uma vez que é comum
as suas duas substâncias, percebemos que todo organismo individual, seja ele de um homem, é um simples broto que eclodiu no corpo combinado dos seus dois pais. Onde começa então e onde acaba o princípio vital do indivíduo? Passo a passo recorreremos até os mais longínquos ancestrais e iremos descobri-los solidários de cada um deles. Solidário dessa pequena massa de geleia protoplásmica que certamente está na raiz da árvore genealógica da vida, consubstanciando-se em certa medida com esse seu ancestral primitivo, é igualmente solidário de tudo que se destacou deste último por via de descendência divergente. Nesse sentido, poder-se dizer que permanente unido por liames invisíveis à totalidade dos seres vivos. É em vão, portanto, que se pretende encolher a finalidade do indivíduo, do ser vivo. Se a finalidade no mundo da vida abarca a vida inteira em um único e indivisível abraço, essa vida comum a todos os seres vivos, sem dúvida alguma, apresenta muitas incoerências e muitas lacunas. Por outro lado, não é tão matematicamente una que não permita cada ser vivo se individualize em certa medida, nem por isso deixa de formar um único todo. E é preciso optar entre a negação pura e simples da finalidade e a hipótese que não coordena apenas a parte de um organismo ao próprio organismo, mas também cada ser vivo ao conjunto dos outros. Não é pulverizado a finalidade que faremos passar mais facilmente, ou a hipótese de uma finalidade imanente. A vida deve ser rejeitada em bloco, ou é em sentido inteiramente diferente, cremos nós, que deve ser modificada. O erro do finalismo radical, como aliás o do mecanicismo radical, é levar longe demais a aplicação de certos conceitos naturais à nossa inteligência. Originariamente pensamos apenas para agir. É no molde da ação que nossa inteligência foi fundida. A especulação é um luxo, ao passo que a ação é uma necessidade. Ora, para agir começamos por nos propor um objetivo, fazemos um plano, depois passamos para o detalhe do mecanicismo que irá realizá-lo. Essa última operação só é possível se soubermos com o que podemos contar. É preciso que tenhamos extraído da natureza similitudes que que antecipemos o porvir. É preciso, portanto, que tenhamos aplicado consciente ou inconscientemente a lei da casualidade. Aliás, quanto melhor se desenha em nosso espírito a ideia de casualidade eficiente, tanto mais a casualidade eficiente assume a forma de uma casualidade mecânica. Essa última relação, por sua vez, será tão mais matemática quanto mais rigorosa for a necessidade que exprime. É por isso que nos basta seguir a inclinação de nosso espírito para nos tornar nos matemáticos, mas, por outro lado, essa matemática natural não é mais do que suporte consciente do nosso hábito consciente de desencadear as mesmas causas, os mesmos efeitos, e esse hábito ele próprio tem por alvo costumeiro seguir a ação inspirada por intenções, ou, o que dá no mesmo, dirigir movimentos combinados tendo em vista a execução de um modelo. Nascemos artesãos, como nascemos geômetras, e mesmo só somos geômetras porque somos artesãos. Assim, a inteligência humana, enquanto moldada pela exigência da ação humana, é uma inteligência que procede ao mesmo tempo por intenção e por cálculo, pela coordenação de meios ao fim, pela representação de mecanicismos dotados de forma cada vez mais geométricas, que imaginemos a natureza como uma imensa máquina regida por leis matemáticas, quer nelas vejamos a realização de um plano
Em ambos os casos, não fazemos mais que seguir até o fim sua tendência do espírito, que são complementares uma da outra, que tem sua origem nas mesmas necessidades vitais. É por isso que o finalismo radical se aproxima muito do mecanicismo radical. Na maior parte dos pontos, ambas doutrinas repugnam ver no curso das coisas, ou mesmo simplesmente no desenvolvimento da vida, uma imprevisível criação da deforma. Parei na página 41.